Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A gestão do ministro Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente será alvo de debates na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O presidente do colegiado, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, questiona exonerações em massa, por exemplo, a diminuição do número de órgãos, a extinção de conselhos e o desmonte de políticas e estruturas da pasta nos primeiros 100 dias de governo. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje, podendo falar um pouco sobre esse assunto. Mas o senhor já integrou o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, já foi secretário de Meio Ambiente. Queria que o senhor fizesse uma análise para a gente desses 100 dias de governo. Bem, é natural, é normal que um governo novo queira dar a sua cara, enfim, queira criar sua própria estrutura de organização e tudo mais. O que não é normal é um ministro do Meio Ambiente que não trabalha em prol do meio ambiente, né? É natural você ter a ministra da Agricultura defendendo a agricultura, o ministro de Minas e Energia defendendo, por exemplo, mineração, mas não é natural ter um ministro de Meio Ambiente que não está se colocando como alguém que está ali para defender o meio ambiente e sim outros interesses. Então tem um conflito de interesses muito claro sendo colocado. Nós estamos percebendo que uma série de estruturas estão sendo desmontadas. Então, com a reorganização do governo, estruturas na área de mudanças climáticas acabaram, na área de educação ambiental. Toda a estrutura do Ministério na área de recursos hídricos foi parar em outros ministérios. O Serviço Florestal Brasileiro saiu do Ministério do Meio Ambiente, foi parar dentro do Ministério da Agricultura. Então, assim, tem um conjunto de situações sendo colocadas. As equipes de fiscalização do IBAMA são funcionários de carreira, recebem salários para atuar na área de fiscalização e não estão indo a campo fazer fiscalização porque o Ministério está orientando dessa forma. Então, assim, é algo muito complicado. O desmatamento no Brasil está atingindo níveis altíssimos. A gente acredita que pode chegar ao final desse ano, se manter as estatísticas, em 27 mil quilômetros quadrados de florestas desmatadas por conta da falta de ação de fiscalização. No Acordo de Paris, o Brasil tinha se comprometido a reduzir os índices de desmatamento, não foi isso? Não apenas reduzir, mas voltar a recuperar áreas que haviam sido desmatadas ilegalmente, recuperar áreas degradadas, como nascentes, margens de rio, topos de morro. E o que a gente vê é uma situação muito diferente. A gente está muito preocupado e a Comissão de Meio Ambiente tem aprovado uma série de requerimentos de informação, de audiências públicas, de seminários, para poder discutir melhor esse assunto. Que temas, por exemplo, o senhor vai começar discutindo agora? Bem, nós tivemos uma discussão agora recente sobre a questão de mineração, mas nós vamos estar discutindo essa questão do desmonte ambiental em cada uma das áreas do Ministério. O ministro anunciou agora, dos últimos anúncios do ministro, foi que cada uma das áreas protegidas do Brasil, são 334 áreas, de acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, cada uma dessas áreas será revista. Então, nós temos situações que realmente, quando se criou um determinado parque nacional, nem todo mundo foi indenizado. Ou porque naquele momento o governo não tinha dinheiro, ou porque algumas daquelas famílias que viviam lá não possuíam documentos de propriedade daquelas terras. O que precisa é indenizar essas pessoas e não você acabar com o Parque Nacional. Então, essa que é a lógica que está equivocada. Várias estruturas de controle social que são importantes e que envolvem muitas vezes cientistas específicos de cada área, como, por exemplo, a Comissão Nacional de Biodiversidade. Todos esses colegiados estão deixando de existir. O CONAMA, por exemplo? O CONAMA virou caso de polícia nas últimas reuniões, impediram os suplentes de entrar para a reunião, estão restringindo ao máximo os debates dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a mais importante instância hoje de oitiva da sociedade no que diz respeito à construção da Política Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA foi criado em 1981.
né, quando nem se falava muito na questão ambiental. Então, é um debate que nós estamos fazendo, né, e a gente espera que o governo acorde, porque não é ser liberal que você precisa desrespeitar o meio ambiente. Né? Mesmo que você tenha uma agenda mais conservadora, hoje qualquer país conservador do mundo tem uma agenda pró-meio ambiente. A sustentabilidade é o caminho. E parece que o Brasil está numa agenda de atraso. E, deputado, como é que está a interlocução com o ministro? Que alguns ministros estão vindo aqui para explicar as políticas da pasta, ele já se dispôs a explicar por que desses cortes todos, né? Esse desmonte, principalmente desses conselhos? O ministro esteve aqui, ele aceitou o convite da comissão, participou da reunião, justificou que ele entende que o Ministério deve dar preferência para discutir as pautas urbanas. A gente até entende que as pautas urbanas também são muito importantes, como a questão do saneamento, da qualidade do ar, dos resíduos sólidos. Acontece que essa era uma agenda que estava sendo conduzida pelo antigo Ministério das Cidades, porque o Ministério do Meio Ambiente mal tem dinheiro, isso já era em outros governos, isso precisa ser reconhecido, mal tinha dinheiro para cuidar das suas florestas. E, de repente, o Ministério está começando a assumir uma agenda que não era dele, e que também não tem recurso. Isso é muito preocupante. O ministro foi indagado quais eram as metas do Ministério, essas metas não foram apresentadas, e para nós também é muito preocupante você ter um Ministério que assumiu inúmeros compromissos internacionais, foi colocado aqui do Acordo de Paris, mas nós somos signatários de diversos acordos e protocolos internacionais, como a Convenção de Biodiversidade, o Protocolo de Montreal, a Declaração de Bonn. A redução da emissão de gases também. A redução de emissão de gases é algo urgente, o mundo inteiro está fazendo a lição de casa, e o Brasil parece que ainda está preso ao passado. Agora, além de debater essas questões aqui, tem alguma proposta que vai ser levada adiante, se votar, para tentar evitar que o Ministério não, o meio ambiente se sofra tanto com essa falta de uma política? Nós estamos agora, nesse momento aqui na Câmara dos Deputados, debatendo uma medida provisória que esculhamba, essa é a melhor palavra que a gente pode dizer, com o nosso Código Florestal. O Código Florestal foi votado aqui na Câmara, aprovado em 2012, depois de fruto de uma ampla discussão. Foram 10 anos de discussão, onde se chegou a um texto que não era nem do jeito que os ambientalistas queriam, nem que os ruralistas queriam. É um meio termo. A gente buscou um equilíbrio naquele momento e, de repente, agora, essa medida provisória está na pauta de votação, uma medida provisória criando uma série de retrocessos, de anistias para quem desmatou. Então, essa está sendo a prioridade do momento, mas a Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade está discutindo uma série de medidas que pode tomar no sentido de blindar a questão ambiental. Então, nós estamos fazendo seminários, audiências públicas, requerimentos, aprovando projetos, todos para poder discutir. O agro brasileiro, por exemplo, quer ter uma outra imagem lá fora. A imagem hoje é uma imagem ruim. Os bons produtores de alimentos do país estão pagando um preço muito caro por aqueles que continuam desmatando ilegalmente. E ainda assim se vende essa imagem que o Brasil tem uma preservação no meio ambiente. Os agricultores veem essa imagem, né? Você pegar as florestas hoje do sul, do sudeste, né, do nordeste brasileiro, são florestas hoje vazias. A fauna foi depauperada, muitas áreas estão degradadas, espécies já desapareceram para sempre do nosso país. E só uma última coisa, a política de agrotóxicos, porque também foi liberado, parece 86 tipos de agrotóxicos que são proibidos até em muitos países. Isso também vai influenciar nessa política de meio ambiente, né? Vai, nós fizemos algumas reuniões para poder discutir esse assunto. O Ministério do Meio Ambiente participa do processo de liberação de agrotóxicos, ou seja, não é algo isolado do Ministério da Agricultura. Nós temos a participação do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente. E, para nossa surpresa, já passou de 150 agrotóxicos liberados. Existem moléculas novas disponíveis no mercado que são muito melhores para o meio ambiente. E o que a gente percebeu é que a maior parte dos venenos que estão sendo liberados são venenos antigos, que não têm mais patente. São venenos muitas vezes proibidos em outros países por serem altamente tóxicos e que estão sendo liberados porque são venenos hoje baratos. E isso, de certa forma, tem um impacto financeiro para o agronegócio. Então, a gente está muito preocupado com tudo isso e estamos no debate.
Deputado, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, me coloco à disposição para que a gente possa continuar discutindo isso e torcendo muito para que o ministro abra a cabeça e comece a enxergar que o papel do Ministério do Meio Ambiente é garantir um equilíbrio nesse debate e que a gente tenha a conservação do meio ambiente como prioridade. Eu conversei sobre a gestão do Ministério do Meio Ambiente com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.